Eu estava trabalhando numa equipe. Eram só britânicos e holandeses. O britânico escreveu um relatório e mandou para o holandês para pedir feedback. O holandês pensou que o relatório estava terrível. E aí ele ligou para o colega britânico no dia seguinte. O valor dele era o seguinte, era a importância da honestidade. Então ele disse o seguinte, eu li o teu relatório e não dá para mandar ele assim para o cliente. A introdução é fraca e nós podíamos fazer assim para melhorar. Olha, falta lógica no meio do relatório, nós podíamos melhorar assim e assim por diante. Tem um monte de erros de gramática e assim por diante. O britânico recebeu esse feedback de maneira emocional, pessoal. Ele pensou, pô, esse cara é arrogante, acho que ele não gosta de mim, eu não gosto dele. É a última vez que eu peço feedback para ele. Semana seguinte, a mesa virou. Mas a segunda situação foi o contrário. O holandês mandou o relatório, o britânico achou que o relatório estava terrível e ligou para o holandês no dia seguinte. Só que nessa ligação, o feedback foi muito diferente. O britânico fez o seguinte, eu li o seu relatório e tem um monte de coisa no relatório que eu gostei bastante. Por exemplo, olha, essa parte eu achei que ficou bem escrita. Teve uma seção, uma outra parte que parece que foi bem pesquisada. Se você quisesse fazer algumas mudanças, tem algumas pequenas sugestões. Eu acho que a apresentação poderia ser melhor do que ela já está, com umas poucas modificações. Alguns poucos erros gramaticais que eu já melhorei aqui para você e aqui no meio eu acho que podia ficar mais forte ainda com pequenas adaptações. Pro holandês ele pensou, beleza, o relatório está ótimo. Ele fez umas pequenas mudanças e enviou o relatório para o cliente. Uma semana depois, ele aprendeu por outra pessoa que o britânico não tinha gostado do relatório. Ele falou, esse cara mentiu para mim, ele é um hipócrita, não dá para acreditar nele. É a última vez que eu peço feedback para ele. Agora olha a posição desses países. Note uma coisa, alguns dos países mudaram de posição, de países que eram mais implícitos na outra escola para serem mais diretos com o feedback negativo. O que significa isso? Tem culturas onde nós falamos nas entrelinhas, mas quando chega na hora de dar o feedback negativo, nós usamos os potenciadores, né? Palavras como isso é totalmente inaceitável, ou isso é absolutamente terrível. Mas também existem assim os atenuantes, né? Como, talvez você pudesse melhorar isso um pouquinho, quem sabe. Talvez você possa prestar mais atenção nisso no seu futuro. Agora você vai notar também que algumas culturas mudaram de posição aqui. Os Estados Unidos é um exemplo interessante. É a cultura mais explícita do mundo. As pessoas tentam ser muito transparentes, com uma exceção, na hora de dar o feedback negativo. Os americanos aprenderam a fazer o seguinte, dar 3 positivos para cada negativo, para encontrar um momento onde as pessoas estão fazendo algo positivo. Então, se eu tiver de dizer que o seu trabalho estava ruim, primeiro eu tenho que dizer o que está bom, o que é uma demonstração de respeito. Eu vou dar um exemplo rapidinho sobre crianças. Eu tenho 2 filhos, eles nasceram na França e sempre viveram na França. Sempre frequentaram a escola do lado de casa. No verão passado eu levei eles para Minnesota para eles poderem aprender a escrever em inglês melhor. E eu vi como eles foram tratados muito diferentemente nos Estados Unidos. No final do dia, Minnesota ele mostrava a prova dele. O professor escreveu, trabalho fantástico, ponto de exclamação. O trabalho maravilhoso, sorrisinho. Ou que se tivesse algum problema, ele escreveu assim, você está quase lá, quase chegando, só mais um pouquinho. E na França não é assim. Ele tem o ditado toda segunda-feira de manhã, ele trabalha duro, estuda muito, e aí todo dia ele volta com um ditado cheio de coisas erradas, cheio de vermelho. O professor fala, tente mais. Ou talvez ela escreva assim, NA significa que ele não adquiriu as habilidades necessárias.
Eu leio isso e isso me dói. Eu fico pensando, pô, ele vai perder a autoestima, vai começar a detestar a escola. Mas sou eu que tenho um choque cultural. Os meus filhos entendem isso e falam, qual o problema, mamãe? Eu tenho a quinta melhor nota da minha sala. Isso é interessante. Aos 7 anos de idade, uma criança já desenvolve uma sensibilidade maior, enquanto a outra já começa a criar um calo. E isso segue conosco pela vida quando entramos no mundo dos negócios.